Carregando a invencibilidade de 8 jogos, o Corinthians recebe nesse domingo o Velo Clube, que perdeu na estreia do Campeonato Paulista de 2025. Quem leva a melhor? Nesse vídeo eu vou trazer informações referentes à transmissão, também uma avaliação do jogo, as prováveis escalações também e a classificação atualizada do Paulistão. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Campeonato Paulista, para falar sobre a segunda rodada, especificamente de Corinthians e Velo Clube, jogo que vai acontecer nesse dia 19 de janeiro, lá na Neoquímica Arena, a estreia do Corinthians em 2025 dentro de casa. Corinthians que na primeira rodada teve um confronto diante do Bragantino, venceu o primeiro desafio na temporada, mesmo com a equipe mesclada. E nesse jogo desse domingo pode contar com novos nomes, vou falar um pouco sobre isso. Também vou trazer informação sobre a equipe do Velo Clube, como o Velo Clube vem depois de uma estreia com derrota no Paulistão. O jogo vai acontecer às 18h30, horário de Brasília, que vai acontecer na Neoquímica Arena. Como eu disse, primeiro jogo do Corinthians dentro de casa na temporada. Corinthians que nesse momento é o líder do Grupo A, 3 pontos conquistados, um jogo e uma vitória. Foi a única equipe que venceu dentro do Grupo A. Inter de Limeira empatou, Mirassol perdeu e o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu também. Pelo Grupo D, a gente tem o Palmeiras, que empatou na segunda rodada e venceu na estreia, 4 pontos para o Palmeiras. São Bernardo ainda não jogou na segunda rodada. Ponte Preta também não jogou nessa segunda rodada. E temos aqui o Velo Clube, que estreou com derrota para a equipe do Noroeste. Um bom Noroeste, inclusive, tá? Falando sobre as prováveis escalações. O Corinthians deve ir com o Donelli no gol, Maná na lateral direita, Kaká, João Pedro e Hugo na linha defensiva, Martínez no meio, Charles também na estrutura de meio de campo, Alex Santana e Thales Magno já um pouco mais para a linha de ataque, que também tem o Romero e o Hector. Do lado do Velo Clube, Dalton no gol, goleiro que teve uma passagem pelo futebol paraibano, Botafogo da Paraíba, recentemente. Tem também o Yuri aqui no lado direito, o Rafael, Augusto e Itambé na linha de zaga e o Renan, uma linha de 5 praticamente que deve ter o Velo Clube durante os 90 minutos. E aí se tem no meio de campo o Carlos Nunes e o Léo como os dois homens mais recuados do meio de campo, Filipinho um pouco mais avançado, o Jefferson e o Daniel Amorim. O problema que o Velo Clube tem é a falta do Vinícius Leite, teve um problema físico, deve ir com o Jefferson nessa dupla de ataque aqui ao lado do Daniel Amorim, que teve uma passagem com alguma relevância pelo interior de Minas. Então agora jogando pelo Velo Clube. Trazendo um pouco da minha opinião para esse jogo, eu quero a de vocês também, o que vocês esperam para esse confronto. Uma vitória tranquila do Corinthians ou não, deixem aqui nos comentários. Também deixem inscrição para fortalecer o trabalho, para que eu traga mais conteúdos de Campeonato Paulista. E também deixa o like para gerar relevância ao vídeo e assim fazer com que eu traga mais conteúdos sobre o Corinthians, sobre o Paulistão. Fazendo uma avaliação, assim, é um Corinthians, e eu vou falar sobre nomes que podem pintar, novos nomes que podem pintar no Corinthians para esse domingo. É um Corinthians ainda assim mesclado, mas que teve um teste muito interessante na estreia do Paulistão com a equipe mesclada, um desafio mais pesado do que o Velo Clube, que foi a estreia contra o Bragantino fora de casa, e o Corinthians conseguiu se dar muito bem. A tendência é um Corinthians vencendo, assim, e vencendo talvez com alguma sobra. É claro que as equipes do interior paulista têm alguma força, mas a realidade do Velo Clube, que foi uma das equipes que subiu a primeira divisão do estadual para essa temporada, a realidade é de luta contra o rebaixamento. Tem a baixa do Vinícius Leite, que é uma baixa pesada, e quando se avalia essa linha defensiva aqui, tecnicamente é uma linha defensiva que deixa algumas brechas, que tem algumas carências. Então acredito que mesmo sendo um Corinthians mesclado, a tendência é um Corinthians vencendo e vencendo com sobra. Tem algumas possibilidades de retorno para esse jogo em específico, que é a possibilidade do Memphis, do Coronado e do Félix Torres, que ficaram fora da estreia. Eles podem ser relacionados para esse jogo
de logo mais eles podem estar presentes, inclusive, quem sabe até na escalação inicial, quem sabe o Memphis iniciando esse confronto diante do Velo Clube. Falando aonde vai ser transmitido esse jogo, Record vai transmitir, TV aberta, Cazé TV também no YouTube de forma aberta, Nosso Futebol, TV fechada e serviço de streaming também fechado, e na Wallplay, né, se tem todas essas plataformas que você pode acompanhar essa partida. Lembrando, 18 horas e 30 minutos, bola rolando para Corinthians e Velo Clube. Deixa o seu palpite aqui abaixo, o que você espera para essa estreia do Corinthians jogando dentro de casa. Já estreou no Paulistão, no Nabi Abichedi, com uma vitória diante do Bragantino. E o que eu falei sobre os 8 jogos de invencibilidade que o Corinthians carrega, se tem aqui, né? A última derrota do Corinthians na temporada, olhando agora sobre esse comando, nem falando na temporada, né? Só teve um jogo na temporada. Mas falando desse comando técnico do Ramon, a última derrota que o Corinthians teve foi lá no dia 31 do mês 10, contra a equipe do Racing na semifinal da Sul-Americana. Então já tem um bom período em que o Corinthians não sabe o que é perder, e a tendência é que siga assim para esse jogo diante do Velo Clube. Deixa o seu palpite, deixa o like também, a inscrição. Vou ficando por aqui, até a próxima.